Ao longo dos meus vídeos nesse dia, eu venho falando para vocês sobre a reforma da Previdência e como ela acabou sendo mal digerida por Bolsonaro. Isso porque, depois da votação em primeiro turno da reforma da Previdência, Bolsonaro teve uma enorme ressaca no dia seguinte da votação. É claro que ela vai passar por um segundo turno, ela vai também passar para o Senado, mas nós já estamos considerando que essa reforma já está aprovada e acabou, porque o que interessava mesmo era a votação em primeiro turno. Dificilmente vai haver uma grande reviravolta, dificilmente nós vamos ter as mesmas discussões que nós tivemos antes da aprovação da reforma da Previdência. E a reforma ela garantia a Bolsonaro uma polarização política que para ele era muito interessante. E por que isso? Porque com a reforma da Previdência ficou muito claro para quem estivesse vendo, ficou muito claro com as opiniões políticas quem era de direita ou quem era de esquerda. Basicamente, se você era a favor da reforma da Previdência, você era de direita, e se você era contrário à reforma da Previdência, você era de esquerda. Basicamente, esse era o espectro político com a aprovação da reforma da Previdência, então, com a votação da reforma da Previdência. Então isso ficou muito claro. E esse tipo de polarização muito nítida, como se fosse o encontro das águas, né, do Rio Negro com os Solimões, antes de formar o Rio Amazonas. Você consegue identificar o Rio Negro e você consegue identificar os Solimões. A reforma da Previdência foi basicamente a mesma coisa. Você conseguia claramente, nitidamente identificar quem era de direita e quem era de esquerda. Só que agora essa reforma da Previdência já acabou, já votou. Então você não tem mais essa mesma polarização que você tinha anteriormente. A próxima votação que vai agitar a economia do nosso país vai ser a reforma tributária. Só que ela vai ser muito mais complexa do que a reforma da Previdência. Isso porque a votação já não vai ser mais tão simples como foi e as posições também não vão ser mais tão claras, preto no branco, como nós tivemos na Previdência. Isso porque a reforma tributária, como disse, ela é um assunto mais complexo de ser entendido, é um assunto mais técnico para a população e, para piorar, ela mexe com interesses locais, com interesses dos estados. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, que fala sobre o risco do fim da Zona Franca de Manaus. Porque essa reforma da Previdência que está sendo proposta pelo Baleia Rossi e por outros economistas for aprovada, ela acaba retirando benefícios dos locais onde os impostos dos locais onde os produtos eles são produzidos e começa a passar os impostos para os locais onde esses produtos são consumidos. Então, se eu produzir o meu produto em Manaus, eu não vou mais cobrar impostos, receber impostos em Manaus. Eu vou receber os impostos em São Paulo, que é onde esse produto vai ser consumido lá no consumidor final. É uma forma muito grosseira de avaliar isso, mas nós não temos muito tempo para discutir esse assunto nesse vídeo. Veja o link que eu deixei aqui embaixo. E é claro que se eu faço isso, eu acabo tirando os incentivos fiscais e tributários. Então, basicamente, eu acabo com aqueles polos onde você tem certos incentivos, como a própria Zona Franca de Manaus. Isso vai dificultar, obviamente, a votação da reforma da Previdência, da reforma tributária. Porque se eu sou um deputado do PSL do Amazonas e eu vejo que essa votação pode acabar prejudicando o meu estado, eu posso muito bem me unir com os deputados da oposição, com os deputados do PT, do PDT, para votar não à reforma tributária. Mas se eu for um deputado do PT em São Paulo, essa reforma tende a ser muito benéfica para São Paulo. Então eu posso votar sim para a reforma da Previdência junto com a base do governo. Então perceba que essa é uma votação que tende a ser mais complexa, dificultando assim a polarização nítida entre direita e esquerda. E isso para o governo é muito ruim, porque Bolsonaro ele quer a polarização, ele quer esse conflito claro, essa divisão clara de direita contra a esquerda. E para piorar a situação do presidente, após a votação da Previdência, nós estamos em recesso no Congresso. Então você não tem mais o Congresso, então você não tem mais com quem antagonizar. Bolsonaro usava muito o Congresso para jogar os seus militantes contra Rodrigo Maia. A culpa é do Congresso, a culpa é do Rodrigo Maia, a culpa é da oposição. Agora não tem mais isso, porque o Congresso está fechado, nós não temos mais as discussões, não temos mais como antagonizar executivo e legislativo, e nós também não temos mais o Feliciano para causar polêmica, a Joyce, o Frota, enfim, o delegado Valdir. Nós não temos mais essas figuras que ajudavam Bolsonaro a criar polêmicas, a criar polarização e principalmente a gerar o conflito, que é esse conflito que Bolsonaro espera. Por quê? Porque Bolsonaro, nos últimos 10 anos, nós estamos falando aqui no canal do Professor Leonardo, incansavelmente, que ele cresce no confronto. Ele sabe fazer o conflito. Porque foi assim que ele cresceu, foi assim que ele ganhou destaque, foi assim que ele foi eleito presidente. Se ele não fosse um deputado polêmico, ele não apareceria na televisão, ele não apareceria no CQC, não ganharia destaque no Super Pop e não ganharia a mídia necessária para ser eleito presidente da República agora em 2022. Então ele quer o confronto, ele sabe fazer isso e ele vai continuar fazendo.
O problema é que agora ele está sozinho. Ele vai gerar o confronto por ele mesmo. Ele não tem mais com quem dividir essa situação. E para piorar, ele está preso a isso. Porque o esvaziamento do apoio de Bolsonaro foi um esvaziamento que ocorreu muito rápido. Em menos de 6 meses de governo, Bolsonaro já estava ali com 30% de aprovação apenas. Ele estava com essa aprovação em abril. Ou seja, todas aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro, que não eram extremistas de direita, que não eram neopentecostais, religiosos, mais fanáticos, já esvaziaram o apoio a Bolsonaro. Aquelas pessoas da direita, que nós estamos aqui chamando de direita democrática, que votaram, que se coligaram com Bolsonaro, que tiveram que engolir a seco o Bolsonaro para evitar a volta do PT ao poder, já se esvaziaram. Então Bolsonaro ele está refém desse seu estilo político, porque essas pessoas que apoiam Bolsonaro hoje, esses 30% de neopentecostais e de extremistas de direita, espera justamente esse tipo de comportamento do presidente. Então, se Bolsonaro mudar a sua forma de governar, mudar o seu estilo de governo, ele vai acabar perdendo essa outra parcela da população. E ele não vai conseguir recuperar os 30% que ele já perdeu. Não vai, porque esses 30% estão cada vez mais indo para João Dória. O MBL já abandonou Bolsonaro, os intelectuais de direita já abandonaram Bolsonaro, os próprios militares estão ali se segurando, mas muitos já também esvaziaram seu apoio a Bolsonaro. Então nós temos ali os extremistas de direita, os neopentecostais, que enxergam o Bolsonaro uma luz, uma voz que ecoa as suas próprias palavras, então eles vão continuar com o Bolsonaro. Se Bolsonaro mudar o seu estilo, ele perde o apoio dessa base também. Então aí vai ficar difícil. E se ele perder o apoio dessa base, aí ele toma impeachment. Aí com certeza ele toma impeachment. Com 30% ele consegue se manter até o final. E ele precisa manter esses 30%, porque com 30% de aprovação, com 30% de votos, ele está no segundo turno garantido. Garantido tranquilamente em 22 ele está no segundo turno. Então ele precisa continuar cevando a militância, ele precisa continuar ativando a militância para conseguir manter o seu apoio, manter esses 30% ativos e chegar no segundo turno em 2022. Esse é o plano de Bolsonaro, esse é o objetivo. Só que para fazer isso ele precisa das polêmicas, porque essas pessoas esperam as polêmicas de Bolsonaro. Só que eventualmente é igual aquela pessoa que gosta de fazer piada com tudo. Uma hora ele vai acabar ofendendo as pessoas com as suas gracinhas. Uma hora as polêmicas de Bolsonaro vão extrapolar o limite da esquerda e vão acabar ofendendo também pessoas ligadas à direita. Como foi o caso da declaração desastrosa, polêmica e grotesca, grosseira, com relação ao pai do presidente da OAB. Quando ele disse que ele sabe o que aconteceu com o pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que sumiu, que desapareceu durante o período da ditadura militar. Essa fala repercutiu muito mal, incluindo nos espectros da direita, que reprovaram completamente Bolsonaro. Nos extremistas, eles gostaram dessa fala de Bolsonaro, porque enxergam no presidente da OAB alguém da esquerda, um comunista, enfim, todas aquelas coisas. Então esse é o cenário que Bolsonaro tem hoje. Ele precisa da polêmica, porque sem a polêmica ele não vai conseguir ativar a militância, e ele está sozinho. Então ele precisa continuar fazendo por si só esses comentários polêmicos, só que eventualmente ele vai acabar ofendendo uma pessoa ou outra ali que não é da esquerda. E esse tipo de comentário são os mesmos comentários que ele fazia durante o seu período como deputado. É só lembrar as falas grosseiras e grotescas que ele falava. Ele empurrou Maria do Rosário, enfim, ele teve várias dessas atitudes que quando ele era um deputado do baixo clero, era, podemos dizer assim, chegava a ser engraçado, as pessoas olhavam com espanto, com um certo grau de descrença. Nossa, um deputado está fazendo isso, mas que coisa. Só que agora ele é um presidente, ele não é mais um deputado. E da mesma forma que a responsabilidade dele aumentou, o impacto das palavras dele também aumentou, a repercussão também é muito maior. Então eu vejo hoje o Bolsonaro, não posso dizer perdido, porque ele está só tendo uma manutenção do estilo que o levou até a presidência da República. Mas eu vejo ele tendo que criar essas polêmicas sozinho. Ele não sabe, ele não tem outro elemento para antagonizar, para ir para o conflito e para o confronto com a esquerda se não for pelas polêmicas. Só que as polêmicas podem acabar extrapolando, como foi no caso do presidente da OAB. Só que ele é refém do estilo, porque se ele deixar de adotar essas polêmicas, ele vai desagradar a única base de apoio que ele tem, que são esses 30% de extremistas de direita e de neopentecostais. A única forma que eu vejo hoje de Bolsonaro mudar o seu estilo, vendo que ele já perdeu um apoio considerável da direita ao longo desses 6 meses de governo, é os seus próprios eleitores mudarem o estilo. Mas os seus eleitores, os apoiadores de Bolsonaro, não querem que ele mude o estilo. Porque os extremistas de direita enxergam em Bolsonaro uma voz que os ecoa. Nós nunca tivemos um presidente que falou dessa forma. Nós nunca tivemos um presidente que nos representasse da forma como Bolsonaro nos representa. Então, como eles nunca tiveram isso antes, eles dificilmente vão mudar
a sua forma de apoiar Bolsonaro e vão mudar a sua forma de pensar. Nós fizemos aqui um vídeo mostrando uma pesquisa que os radicais, sejam de direita, sejam de esquerda, eles têm muito mais dificuldade de rever as suas opiniões, de rever as suas posições. Então, como os eleitores, os apoiadores de Bolsonaro não vão mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, ele vai continuar com o radicalismo, ele vai continuar com as polêmicas, porque é dessa forma que ele vai cevar a sua militância, vai mantê-la ativa até chegar em 2022, com 30%, ele tem chances reais de ir para o segundo turno. Esse é o plano, esse é o objetivo de Bolsonaro, e ele até mesmo disse aqui, né, para o Globo, disse que mesmo após ataques não vai mudar o seu jeito. É claro que ele não vai mudar o jeito dele. Tá passando até aqui um caminhão. Vamos esperar o caminhão passar, um caminhão longo. Olha só. Né? Bolsonaro disse que mesmo após ataques não vai mudar o seu jeito. Em conversa exclusiva com o Globo, Bolsonaro confirma que continuará falando a parcela da população mais conservadora e a direita, a primeira a aderir à sua candidatura. Ou seja, ele não vai mudar, porque se ele mudar, ele perde esse apoio eleitoral. É uma situação muito complicada em que o presidente, ele mesmo se meteu, e, por tabela, como qualquer situação complicada do presidente, ele acaba puxando todo o nosso país também para essa situação complicada. Nós vamos continuar fazendo as nossas análises aqui do canal do Professor Leonardo. Ative as notificações, se inscreva no canal, me siga também no Twitter, @profleooficial, e deixe seu comentário, porque essa é uma situação bastante complicada e eu quero ouvir a sua opinião com relação a esse assunto. E compartilhe esse vídeo para fortalecer ainda mais a nossa corrente do canal. Nós estamos criando uma comunidade muito ativa e isso tudo fortalece e principalmente engrandece o nosso debate.